pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois livros parecidos e da mesma autora. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre Crepúsculo e sobre Vida e Morte, da mesma autora. Vida e Morte já foi lançada há muito tempo e Crepúsculo nem se fala, né? Vai fazer 11 anos, eu acho. Sei lá quantos anos vai fazer de publicação. Pra quem não conhece a Stephenie Meyer, gente, como assim, né? Ela é autora de Crepúsculo, de todos os livros aí de Crepúsculo. E em comemoração a 10 anos de publicação de Crepúsculo, ela fez Vida e Morte, que é uma... ela reescreveu Crepúsculo, só que com mudança de gênero de personagens. Então hoje eu vou falar sobre os dois livros e o que eu achei sobre Vida e Morte, e se eu prefiro Vida e Morte ou se eu prefiro Crepúsculo. Então vamos começar para o vídeo não ficar muito longo. Então eu acho que todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre Crepúsculo, conta a história da Bella. A Bella, ela morava com a mãe dela em Phoenix e ela foi pra Forks porque o pai dela mora lá. E como a mãe dela estava em um novo relacionamento, tinha acabado de casar, e o marido dela era jogador, ele precisava viajar e a mãe dela não queria deixar a Bella sozinha. Só que ao fazer isso, ela estava ficando triste, porque ela queria estar com um novo marido e não podia porque a filha estava lá. Então a Bella percebeu isso e foi morar com o pai, com o Charlie, em Forks, que ela odeia essa cidade, é uma cidade super fria. Quase não faz sol, sempre chove, tem muita neve e ela odeia esse clima, ela não gosta desse clima mórbido, então ela não gosta de lá. E ela não tem uma relação muito boa assim com o pai porque eles nunca conviveram por muito tempo, né? Apenas por férias. Chegando nessa cidade, ela entra nessa escola nova e lá ela conhece o Edward, que é uma pessoa extremamente estranha. Que tem uma família completamente estranha também, só que ela fica meio que obcecada por ele e ele por ela, e eles acabam se conhecendo melhor e ela descobre que ele é um vampiro. Isso não é surpresa. E nessa história, então, ela acaba entrando pra essa família de vampiros e aí a gente tem, né, toda essa decorrência de história que tem até o Amanhecer, parte 2. No filme e Amanhecer só, que é o livro. E aí a Stephenie, como comemoração, escreveu Vida e Morte. E aqui então nós temos a troca de gêneros. Então o Edward, na verdade, agora virou mulher e a Bella virou homem. Então o humano agora é o Bel. Eu acho que se pronuncia assim. E a história é idêntica, gente. Ele sai de Phoenix por causa da mãe, vai morar com o Charlie em Forks. Só que lá ele conhece a Edith, ou Edith, eu não sei pronunciar porque o nome dela é muito difícil. E aí também é a mesma situação, ele fica obcecado por ela fica obcecada por ele, e eles acabam se conhecendo melhor e ele descobre que ela é uma vampira. Só que alguns fatos são diferentes por ele ser homem. Por exemplo, na cena que a Bella vai pra aquela cidade procurar um livro, vai com as amigas dela pra elas olharem os vestidos, e a Bella acaba indo até a livraria e um bando de homem vai lá mexer com ela. Então, nesse caso aqui é diferente, porque o Bel, ele não tem esse encontro com esses homens que queriam tecnicamente assediá-lo, né? Porque com o homem é diferente. E aí ele acaba quase sendo assaltado e esses homens, esses assaltantes queriam matar ele. Então temos algumas cenas diferentes e alguns personagens que continuam os mesmos, como por exemplo a mãe do Bel e o Charlie, né, que é o pai. A autora até faz uma explicação no início do livro do porquê isso. Eu achei muito interessante continuar com os mesmos personagens em relação ao Charlie, e eu esqueci o nome da mãe dele, né, porque eu gosto muito dos dois e eu gostava deles em Crepúsculo e aqui nesse livro também continua a mesma coisa. Agora, minha opinião final sobre o livro, se compensa ou não ler, se é bom ou não. Eu gostei muito, preciso confessar, porque eu acho interessante essa troca de gêneros. Em Crepúsculo, muitas pessoas criticam o livro e os filmes, porque eles falam que a Bella é muito fraca, que a Bella é muito mimimizenta, é muito, ai, não me toque, desse jeito. Só que, gente, você se comparando, você humano, se comparando com o vampiro, você não é fraco porque você é uma mulher. Você é fraco porque você é um humano. Então, eu achei isso muito interessante de mostrar, porque o Bel, ele é um homem.
E em comparação com a Edith, ele é fraco, porque ela é uma vampira e ele é humano. E o humano tem várias coisas que o vampiro não tem, principalmente morrer, né? Facilmente. Então, eu achei interessante, sim. Achei que a autora ela teve uma proposta muito inovadora. Porque você pensa assim, poxa vida, o livro é igual, a história é igual, mas tem pequenas mudanças que fazem com que o livro seja único e seja interessante de se ler, porque você ler uma história que só troca os gêneros, eu acho que não seria o suficiente para você ficar preso na história. Porque os fatos são iguais. Mas a autora ela faz pequenas mudanças que, ao meu ver, foi extremamente inteligente da parte dela. O final foi bem chocante pra mim, de vida e morte. Eu fiquei muito triste com o final e foi o que eu gostei mais do livro. Porque, visivelmente, não teremos continuação desse livro, né? Foi só mesmo esse volume, só pra comemorar. E o final foi bem trágico e ela mostrou o que poderia ter acontecido em Crepúsculo se Crepúsculo fosse apenas um livro. Então eu adorei o final, foi muito tenso, foi muito triste, mas foi também muito necessário. Eu acho que para os fãs terem uma visão diferente, né, do que poderia ter acontecido com a Bella. Falando um pouquinho dos personagens, a Edith ela é minha personagem favorita, por incrível que pareça. Ela é muito diferente do Edward, porque o Edward ele me irritava um pouquinho em Crepúsculo. E a Edith não. Ela mostra que ela tá fazendo algo errado, que tá ficando com um humano, mas ao mesmo tempo ela fala, eu quero ser egoísta ao ponto de ficar com ele, e eu vou ser egoísta. E ela é egoísta e fica com ele. E eu acho que mostra pra gente que a culpa não é só dela, porque o Bill, ele é uma pessoa e ele tem opinião própria e ele escolhe ficar com ela, porque desde muito cedo ela fala pra ele, olha, não fica comigo não, que eu sou perigosa, hein? Só que ele vai lá e escolhe ficar com ela. E o Bill, ele me irritou um pouquinho, assim como a Bella também me irritou um pouquinho quando eu li Crepúsculo, mas eu acho que também mostra pra gente como é ser humano, ser adolescente, ter as suas dificuldades, né, as suas formas de tomar as decisões e o que isso leva no final. Então eu gostei muito, eu acho que compensa sim ler o livro, é diferente, é inovador, mesmo a história sendo tecnicamente quase igual, mas eu gostei muito. Se você já leu o livro, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e me fala o que você achou sobre essa nova invenção aí da autora. Gente, isso já faz algum tempo que esse livro foi lançado, Vida e Morte e Crepúsculo, mas eu tô aqui falando do mesmo jeito porque eu sou uma pessoa atrasada e eu demoro muito pra ler as coisas, então eu terminei mês passado e eu amei muito. Um super beijo, tchauzinho. Se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito e me siga lá no Instagram, porque eu posto coisas diferentes, tá bom? Tchauzinho e até mais!